estou no outro time, eu ficaria maluco pedindo expulsão, sabe? Se eu fosse um jogador do Inter, ou se eu fosse do Palmeiras e o cara do Inter tivesse... Mas aqui no time do fechamento, então, pra mim o VAR tinha que chamar. Pra mim, isso aí é jogada de vermelho. Pra mim é. De ter visto outros lances, até um pouco mais menos do que esse, e serem... Então, mas o ponto que o VAR tem que avaliar é a questão que ele tá com o calcanhar apoiado no solo, ele tem um contato que não é pleno, é com a ponta da chuteira. A entrada dura de Alan em Félix Torres no duelo entre Palmeiras e Internacional gerou muita polêmica. Os jogadores do Inter pediram a expulsão, mas a arbitragem decidiu deixar o jogo seguir. A decisão revoltou Felipe Melo, que não poupou críticas e detonou a arbitragem. Se liga nessa treta. Lances, né, reclamados pelo Inter, que acho que vale a nossa análise aqui para verificar ponto de contato, intensidade, que é tudo isso que o árbitro em campo faz e o VAR na cabine também. Tem essa jogada logo aqui, bem pertinho aqui do quarto árbitro, tem sim uma ação do Alan, chegando para disputar a bola. O Félix Torres já está caído com a perna estendida e tem o contato do Alan na canela dele, mas eu chamo a atenção que a boa parte do pé do Alan, o calcanhar ali está apoiado no chão, aí ele escorrega e aí tem o contato, percebe que ele mantém o tempo todo o calcanhar apoiado no chão e aí ele tem o contato ali com a ponta da chuteira, com a ponta do pé na canela do Félix Torres. E o árbitro tem que avaliar da seguinte maneira: primeiro, a intensidade, que tem que ser alta, tem que ter risco de lesão e tem que ter contato pleno também, né, que é aquele pisão, aquela entrada com a sola da chuteira. E para mim é uma entrada temerária, de cartão amarelo. A ação do Alan não configura, de acordo com a regra, como uma entrada com uso de força excessiva, com risco de lesionar o adversário. O erro para mim aí foi a falta de trabalho de equipe, porque o quarto árbitro estava muito próximo e deveria ter informado o Davi Lacerda para aplicar o cartão amarelo. Mas na minha avaliação não é lance de VAR, ele mantém parte do pé apoiado no chão, não é contato pleno e não tem aquela intensidade alta que caracterizaria um jogo brusco grave para expulsão. Mas PC, a gente já viu lances assim no Campeonato Brasileiro terminarem em vermelho, né? Bom ponto. Do critério, né? Bom ponto levantado por você, Eric. A gente tem o tempo todo aqui chamado a atenção e a gente reclamava muito que o VAR brasileiro era muito intervencionista, né? Entrava muito nos jogos. E a gente tem percebido, principalmente agora após a Copa, menos intervenção por parte do VAR. Até estão exagerando um pouquinho. Acho que já teve lances que o VAR deveria ter entrado para corrigir o erro de campo e o VAR, o que a gente sempre pede é a questão do equilíbrio. Não pode ser intervencionista, mas também não pode ser omisso. Por quê? Porque mudou a diretriz. Trocou o pneu com o carro andando? Sim, trocou. Mas teve uma mudança na comissão de arbitragem da CBF. O Sandro já está atuando e tem batido muito nessa tecla que ele quer mudar a filosofia de participação do VAR. Ele fala assim, ele quer mais trabalho de campo, né, mais futebol, menos arbitragem, menos intervenção do VAR. Então, e a gente tem visto, inclusive nessa rodada, teve duas situações que os árbitros de campo mantiveram a decisão, coisa que era muito rara, porque o VAR, o árbitro, quando ia ao monitor, ele basicamente já vinha com a decisão modificada. E nessa rodada tivemos dois lances. Ontem, Atlético Mineiro e Remo, um pedido de pênalti do Atlético, uma disputa normal do Marlon com o Pacini. O VAR, de maneira incorreta, chamou o árbitro de campo, o Ramon Abate foi lá e falou, não, eu vi, manteve a decisão correta do campo. Raro, hein? Muito raro. É o seguinte, como sempre, verdadeiro e imparcial, se eu estou no outro time, eu ficaria maluco pedindo expulsão. Sabe? Se eu fosse um jogador do Inter, ou se eu fosse do Palmeiras e o cara do Inter tivesse... Mas aqui no time do fechamento, então, pra mim o VAR tinha que chamar. Não, eu no primeiro momento eu achei também. Já vi outros jogadores sendo expulsos da mesma... Assim, foi o que eu falei. Mas eu conheço a explicação do PC. Inclusive eu conheço um cara que foi expulso por muito menos disso aí. Quem? Pra mim, isso aí é jogada de vermelho. Pra mim é vermelho. Pelo que eu tenho acompanhado... Tá na nossa memória. Por isso que eu perguntei. Pelo que eu tenho acompanhado da arbitragem, pra mim isso aí é lance. O senso comum é de vermelho. Todo mundo olha e fala vermelho. Eu não. Desculpa, pra mim não. Então, olha só um detalhe, Rizek. Só um detalhe, olha só, perceba que isso o VAR tem que levar. Ele tá com o pé apoiado no chão. Mas ele tá, não é contato pleno. Não é questão. Ter visto outros lances, até um pouco mais ameno do que esses, e serem expulsos. Então, mas o ponto que o VAR tem que avaliar é a questão que ele tá com o calcanhar apoiado no solo, ele tem um contato que não é pleno, é com a ponta da chuteira, a intensidade é alta. E com uso de força excessiva, aí sim você aplica o cartão vermelho. Pra mim é uma jogada que está no limite, mas evidentemente de cartão amarelo, uma jogada temerária. Ainda bem que não fomos à sala do VAR, porque aqui tá meio a meio. Tô no VAR, pai. Então tá certo o que aconteceu. Perfeito. O juiz decidiu que não. Perfeito. É decisão de campo. Ótimo.
Vamos... como o PC disse, o quarto árbitro tá de frente pro lance, poderia ter alertado pro cartão amarelo. Poderia. Não, deveria ter ela alertado. amarelo, claro. Sim, Inclusive, se não deveria me engano, ter. nesse jogo teve um momento em que o quarto árbitro alertou algum lance, não me lembro agora, que o juiz reviu e aplicou corretamente. Uma falta ali daquele lado Uma também. falta. Que foi usado pelo quarto árbitro, exatamente. A gente viu muito lance desse na Copa sem amarelo. Exato. O lance do Messi no primeiro jogo foi semelhante? Amarelo pra O lance do Messi foi muito pior. O Messi foi pior, né? A diferença é que o Messi é que foi por trás. Dá aquela força, deixando o teu like e se inscreva no canal para mais vídeos.